Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Geraldo e hoje apresentarei para vocês meu trabalho sobre modelos de implantação em ambientes de computação em nuvem, abordagem da tecnologia MapReduce, onde dividirei essa apresentação da seguinte forma. Em um sumário contendo uma breve introdução sobre contextualização da computação em nuvem, abordando computação em nuvem e seus conceitos, descrevendo melhor sobre MapReduce e Hadoop, mostrando como realizei minhas revisões sistemáticas de MapReduce na literatura e uma conclusão sobre o assunto. Para contextualizar essa ideia de computação em nuvem, podemos dizer que com a crescente demanda por dados e a evolução constante da internet, aumenta por si só a necessidade por ambientes onde a comunicação é extremamente importante e necessária para uma plataforma mais robusta e segura. Assim, muitas aplicações de hardware e software em empresas e até comunidades acadêmicas passaram a adotar a abstração por computação em nuvem, de maneira a flexibilizar e reduzir custos de computação. Nos dias atuais, muitos desenvolvimentos são voltados para a computação em nuvem, pois pode ser utilizado desde o usuário que deseja apenas armazenar dados pessoais na internet até empresas que demandam de mais poder computacional, onde muitas aplicações podem oferecer. Essas vantagens de obter os dados em nuvem é estudado por grandes empresas que oferecem esses estilos de serviço, como por exemplo Amazon e Google, com o intuito de entregar características que muitas aplicações não abordam. Na figura, podemos observar a visão geral de uma computação em nuvem. Podemos hospedar vários tipos de serviços desejáveis. Após ter mostrado essa contextualização de computação em nuvem, precisamos abranger aspectos sobre a nuvem em si e seus conceitos. Assim, utilizando a definição segundo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, podemos dizer que a computação em nuvem é um modelo para permitir acesso ubíquo, conveniente e sob demanda, via rede, a um agrupamento compartilhado e configurável de recursos computacionais. Por exemplo, redes, servidores, equipamentos de armazenamento, aplicações e serviços que podem ser rapidamente fornecidos e liberados com esforços mínimos de gerenciamento ou interação com o provedor de serviço. Nisso, o ambiente de computação em nuvem ligeiramente é composto por um largo número de máquinas físicas ou nós físicos de baixo custo, conectados por uma rede, como podemos ver na figura ao lado. Dessa maneira, podemos dizer que possui a flexibilidade de atender requisições na rede e fazer o seu devido armazenamento ao longo de suas arquiteturas de desenvolvimento associadas. E para esse desenvolvimento ser eficiente, a computação em nuvem possui características essenciais interessantes ao longo de sua implantação, ou seja, atende vários requisitos, tais como serviços sob demanda, onde o usuário pode fazer requisições para recursos computacionais e de forma a atender na medida que for necessitando de mais dados e funcionalidades do serviço contratado, oferece um amplo acesso de maneira a ser oferecidos recursos através de dispositivos como celulares, computadores, notebooks, entre outros, um pooling de recursos no qual os recursos de computação de cada fornecedor são oferecidos para servir vários clientes com diferentes recursos físicos e virtuais distribuídos e alocados dinamicamente, conhecidos como modelo multi-inquilino. E por último, oferecer uma rápida elasticidade, de forma a entregar rapidamente recursos computacionais alocados para aumentar as capacidades disponíveis, enxergando assim como recursos, entre aspas, ilimitado. Outras características podemos ver na foto, como agilidade, confiabilidade, baixo custo, entre outros. A maioria dessas características presentes e comentadas são abordadas por serviços que oferecem aos clientes os modelos possíveis e soluções arquiteturais, tais como software como um serviço, SaaS. Neste modelo de nuvem, é possível ter acesso ao software sem a compra da sua licença, assim navegando a partir da computação em nuvem, muitas vezes com recursos limitados. Plataforma como um serviço, PaaS. Para esse cenário, contrata-se um ambiente completo de desenvolvimento, no qual é possível criar, modificar e otimizar softwares e aplicações. Infraestrutura como um serviço, IaaS. Nesse modelo, a empresa contrata uma capacidade de hardware que corresponde à memória, armazenamento, processamento e, contando com isso, contratações de servidores, roteadores, racks, entre outros. Citamos algumas aplicações envolvidas para cada tipo de serviço, onde software como um serviço destaca-se desenvolvimentos como Salesforce, Google Docs e outras aplicações web que existem. Já para a plataforma como serviço, grandes empresas estão envolvidas nesse tipo de desenvolvimento de serviços, tais como Google App Engine e Microsoft Azure, onde como última implementação de serviço é infraestrutura como um serviço, onde Amazon Web Services vem se destacando muito nesse modelo de serviço. E outro exemplo é o Hackspace. Com todas as definições feitas, podemos detalhar melhor cada modelo de implantação de nuvem, destacando em nuvem privada. Na implantação de nuvem privada, a infraestrutura de nuvem é utilizada exclusivamente por uma organização, sendo localmente ou remotamente.
Nuvem pública. Nesse modelo de implantação de nuvem, a infraestrutura de nuvem é disponibilizada para o público em geral, sendo acessado por qualquer usuário. Nuvem comunidade. Para o modelo de implantação de nuvem comunidade, ocorre compartilhamento por diversas empresas de nuvem, sendo assim partilhada em uma comunidade específica. Nuvem híbrida. A proposta dessa nuvem ser implantada é a necessidade de conter composições de duas ou mais nuvens em uma única construção de nuvem. Assim, com todas as definições de nuvem abordadas, irei contextualizar melhor a ideia trabalhada nessa apresentação, que são sobre tecnologias MapReduce. O desenvolvimento das técnicas de computação em nuvem exigem um grande processamento dos dados, de maneira a oferecer aos usuários abstrações de paralelismo e entregar soluções mais inteligentes. Para isso, destacamos a tecnologia de programação de processamento de dados de MapReduce, criada em meados de 2004 pela empresa da Google, onde nesse modelo de programação possui características de implementação impostas a tarefas de paralelismo, tolerância a falhas, quando um dado não é encontrado em seus clusters do servidor de serviço, distribuição dos dados e balanceamento de carga. Já em sistemas distribuídos, o MapReduce oferece transparência de replicação, distribuição e sincronização. O essencial dessa implementação é por ser composta por duas funções principais, onde o programador define exatamente elas, conhecidas por map e reduce. Essa função consiste inicialmente em receber um conjunto de dados de entrada e assim aplicar uma função de mapeamento dos dados, assim gerando um conjunto de dados intermediários de um par de chave-valor. Definido esses dados intermediários, é realizada uma entrada de função como entrada da função reduce, onde reorganiza esses dados e entradas, recebendo uma lista de valores e definindo ainda como um par de chave-valor, assim entregando o resultado. Porém, como essa função é de domínio da Google, muitos autores e desenvolvedores realizam implementações a partir do modelo Hadoop, que é a estrutura que mais se aproxima do modelo de MapReduce, e por ser um modelo de open source, o que torna por interessante esse estilo. Consiste na utilização de um sistema de arquivo distribuído, HDFS, que nada mais é que quando um arquivo é armazenado, ele é fragmentado ao longo dos vários nós ou clusters para ser tolerante à falha, quando feita uma requisição e perdida na comunicação. Nesse trabalho, consiste em descrever aplicações e abordagens de diferentes autores ao longo da literatura que realizam implementações voltadas para a computação em nuvem, como tecnologias MapReduce, onde para isso definiu os seguintes passos para produzir a revisão sistemática. Assim, foi definido uma forma de realizar as extrações dos resultados que abordassem a função MapReduce e computação em nuvem, na sua metodologia. Definir para isso uma revisão sistemática na ferramenta Start, que podemos definir um protocolo de trabalho para executar uma revisão de qualidade acerca da literatura. Dessa maneira, definir uma string de busca para ser feita nas bases de dados da I3E e da ACM, de forma que extrair referências que abordassem aplicações e modelos de implementações diferentes em MapReduce. No primeiro momento, um artigo mostra uma aplicação em uma nova abordagem de MapReduce, voltada exatamente para a privacidade e a anonimização dos dados, na hora de desenvolver as tarefas das funções. Podemos fazer a comparação como exibida na figura que mostrei na apresentação do MapReduce, com a arquitetura nova ao lado. Vemos a diferença em questão de adicionar mais uma camada no momento que é executada as funções reduce para a próxima execução do map, onde há uma verificação na nuvem se é permitida essa entrega dos dados de maneira eficiente. Assim, se torna anônimo para o usuário final. A ideia de implementar esse modelo é aprimorar características como escalabilidade e flexibilidade. Para uma outra abordagem, vemos uma nova implementação acerca da arquitetura em si, onde é entregue um modelo de Resilient. Podemos ver na imagem que contém uma interação com o cliente e a infraestrutura associada, parecida com implementações desenvolvidas em aplicações da Amazon Web Services Elastic MapReduce, porém utiliza das máquinas virtuais para oferecer uma maior elasticidade dos sistemas através dos clusters associados e mostrando a maior parte implementações Hadoop para sua execução. Nesse modelo, é apresentado um novo estilo de arquitetura ao longo dos serviços, entregando replicações de outros modelos de serviços em uma única nuvem. Assim, é definido a estratégia de replicações de tecnologia em nível de MapReduce, onde é entregue uma concepção de cache intermediário dos dados para ser gerenciado pelo serviço de nuvem, e assim entregar funções de map e reduce para cada serviço implementado. É definido modelo como replicações ativas e passivas. Muitos artigos na literatura comentam sobre aplicações envolvidas para um conceito de Big Data, que vem sendo altamente utilizado
Tais delas são voltadas para alto armazenamento dos dados em empresas, aplicações de alta ordem de serviços web e outras aplicações e conceitos abordados. Por final, na literatura abordam não apenas entregar funcionalidade nas operações e otimizações nelas, mas sim no seu fluxo de desenvolvimento ao longo da nuvem. Onde vemos a figura ao lado que é apresentada esse estilo onde é necessário otimizar tempo e custo do modelo, através das execuções de MapReduce, no fluxo relacionado. Dessa maneira, eles formularam um novo fluxo de mapeamento a fim de minimizar problemas envolvidos com MapReduce com o intuito de conseguir performance para o sistema. Onde assim é possível concluir que na literatura contém um apelo muito grande para resoluções de problemas e soluções ao longo de implantações de computação em nuvem, utilizando para isso como metodologias abordagens sobre a tecnologia MapReduce e novas propostas e aplicações já existentes. Vale lembrar que essa revisão sistemática feita é uma parcela da literatura, onde assim existem vários trabalhos relacionados com esse tipo de paradigma de computação em nuvem.